Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Estamos aqui hoje falando sobre um assunto interessantíssimo, né? Vocês já devem ter lido o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, em que Emmanuel conta no livro, fala no livro, que ele, o senador Públio Lentulus, era neto dele mesmo. Ele era neto de Públio Lentulus Sura, não é? Que havia sido ele mesmo, seu avô. Vejamos que interessante, um espírito, seu avô de si mesmo, pela lei da reencarnação. Está lá no livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, quando ele praticamente conta a história do cristianismo nascente, autobiografando-se, né? Fazendo uma autobiografia, mas falando sobre o cristianismo nascente. E este assunto é o que está abordando aqui o Dr. Odilon nesta página. Ele diz o seguinte: assim é que um espírito pode vir a ser avô de si mesmo, sendo filho de seu próprio filho. E conforme a orientação que tiver dada ao filho, assim será orientado. Muitos espíritos trabalham anos e anos, reaproximando desafetos, a quem devemos auxiliar na reconciliação, a quem deve auxiliar na reconciliação, renascendo no meio deles. A finalidade da comunicação dos espíritos, agora entra aqui, Dr. Odilon, no título da página, a finalidade da comunicação. A finalidade da comunicação dos espíritos, que os antecederam na grande viagem, não é apenas, portanto, consolação, embora seja o que habitualmente acontece, devido principalmente à incompreensão dos homens sobre o fenômeno da morte. Além de desejarem provar-lhes que estão vivos e dar-lhes bons conselhos, como na parábola do mendigo leproso Lázaro e o mal rico, os espíritos que nos comunicamos, logrando atravessar o abismo que nos separa, aspiramos transmitir-lhes a nossa experiência, agora que a nossa visão de vida se encontra ampliada. Muitas vezes os espíritos se comunicam e dizem: olha, eu estava equivocado, eu agi incorretamente, eu não devia ter agido assim, eu não aproveitei bem o tempo. Aproveitem o tempo, vocês estão aí no corpo, aprendam, adquiram conhecimento, exercitem-se nas virtudes, não é? Procurem estudar e trabalhar, não é? Os espíritos vêm nos trazer informações muito importantes, não é? E aqui, Dr. Odilon vai dizendo, por exemplo, não fosse a iniciativa dos espíritos superiores, em cumprimento às promessas de Jesus, com referência ao Consolador, os homens não conheceriam o Espiritismo. Foram os espíritos que nos trouxeram o conhecimento espírita, e o quanto esse conhecimento espírita nos favorece e nos poupa, não é? Nos faz poupar tempo de engano, de ilusão, não é? Nos faz poupar muito tempo, porque nos conscientiza, nos abre os olhos. A doutrina espírita é fruto da comunicação dos espíritos com os homens. Enquanto o cristianismo contou com os seus médiuns, a doutrina cristã permaneceu inalterável. Mas assim que as portas do intercâmbio mediúnico foram cerradas, os espíritos tiveram que silenciar, limitando-se a contatos esporádicos, mesmo porque os médiuns que lhes escutavam as vozes
eram condenados às fogueiras. De quando em quando chegam até nós rumores de uma certa facção de espíritas, de que uma certa facção de espíritas se mostra contrária aos nossos comunicados. Na época, e ainda hoje se fala, no espiritismo sem espíritos, espiritismo sem mediunidade, espiritismo sem intercâmbio. Estão querendo fazer com o espiritismo o mesmo que fizeram o cristianismo, ouvindo só teólogos encarnados. No espiritismo a mesma coisa, ouvindo só os doutores da lei encarnados, os ortodoxos encarnados, desprezando a palavra do mundo espiritual. E já se falou, inclusive, em extinção dos trabalhos mediúnicos dedicados à enfermagem espiritual. Fossem os homens abandonados à própria sorte, teríamos na Terra de agora um retorno à Idade Média, quando os espíritos infelizes, agindo a seu bel prazer, mergulhavam o mundo em completa escuridão. É porque, por exemplo, os espíritas podem até fechar as portas da mediunidade aos espíritos esclarecidos, aos espíritos amigos, mas eu quero ver nós fecharmos as portas aos espíritos obsessores. Como é que nós vamos fechar as portas aos espíritos obsessores que tomam os médiuns, as pessoas nas ruas, dentro de casa, em qualquer lugar, no trânsito, em qualquer lugar? E chegamos a imaginar se não será o que desejam novamente. Se as reuniões de desobsessão nos centros espíritas fossem extintas, ter-se-ia que aumentar a capacidade dos sanatórios e o número de celas nas penitenciárias. Se fôssemos descrever a complexidade do trabalho dos espíritos junto aos homens, seríamos igualmente acusados de criar obras de ficção, como o Dr. Inácio Ferreira muitas vezes é acusado de criar obra de ficção. Uns dizem que ele está criando obra de ficção, outros dizem que ele está humanizando o mundo espiritual. Mas a verdade é que ele está procurando nos trazer informações com base nas informações já existentes. Ele está procurando nos trazer informações mais diretas, valendo-se de uma linguagem nossa, de uma linguagem corriqueira. E Dr. Odilon encerra aqui no último parágrafo. E se os homens soubessem o que ocorre no mundo espiritual, no momento do repouso físico, quando a nossa população se vê consideravelmente aumentada, talvez que não desejassem abandonar o corpo. No que afirmamos se baseia o medo inconsciente que muitos têm da morte, porque receiam o encontro consigo mesmos. Muita gente teme a morte porque tem medo da verdade, como escreveu André Luiz no livro No Mundo Maior, que para ele a maior surpresa da morte foi o encontro com a própria vida. A maior surpresa da morte foi o encontro com a própria vida. Então muita gente às vezes receia este encontro consigo mesmo. Bem, até o nosso próximo programa. Muita paz. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.